Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo, ouvindo essa aula, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso portal Crânio, portal especializado no ensino de cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Então, como vocês já sabem, na primeira segunda de cada mês nós estamos aqui trazendo um professor referência na área de zumbido, na área da tontura, da dor de cabeça, da DTM e por aí vai. E hoje não é diferente. Hoje a gente está com uma das grandes referências no país sobre zumbido, diria também fora dele, né, sobre zumbido, que é a fisioterapeuta, a professora Karina Bezerra, que gentilmente aceitou nosso convite de estar aqui trazendo atualizações, um pupurri, a gente gostou desse tema da aula, o título dessa aula, de atualizações sobre zumbido, tá, pessoal? Então, aproveitem bem essa aula, você também que não é do portal, aproveite esse privilégio aí de assistir uma aula da professora Karina e depois se tornar assinante. Você que não é assinante, o link vai estar no chat aí para você conhecer o portal Crânio. São mais de 160 aulas e mais de 30 cursos, um curso novo por mês, uma aula nova por mês, sem parar. E também com a nossa inteligência artificial. Conheçam também a nossa inteligência artificial, um professor 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. É incrível, eu sempre digo que é assustador essa professora virtual que a gente tem aí para vocês. Tá bom? Muito bem, então. Então, sem mais delongas, vamos chamar a professora Karina aqui para a nossa sala. Oi, Oi, Karina. pessoal! Oi, meu querido amigo! Boa noite, Samuel, Marcelo. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Sempre vocês aqui convidando, me chamando para falar sobre esse tema que eu sou super apaixonada, que eu adoro falar, que eu sou zumbideira de carteirinha. E hoje eu vim falar sobre esse pupurri aí, porque é uma miscelânea, né? Uma misturinha aí sobre temas. Eu vou começar aí com um tema que eu gosto muito de falar, que eu acho super importante o profissional entender sobre o diagnóstico, e depois eu vou falar sobre alguns artigos e, obviamente, comentar sobre a minha prática clínica, porque o que vale é quando a gente une essas duas situações, né? A gente trabalha com pesquisa, a gente é pesquisador, mas a prática clínica aí precisa estar viva nesse cenário justamente para ajudar aí os alunos que tanto atendem esses pacientes e precisam realmente saber quais tratamentos funcionam e, obviamente, sempre baseado em evidência científica. Então, Perfeito. para quem não me segue no Instagram, eu tenho esse arroba aqui, carinabezerra.fisio. Vocês vão se deleitar lá com o tema zumbido, que é praticamente sobre isso que eu falo, né? Então, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês me sigam e qualquer dúvida também podem mandar lá para mim, sem problema algum. Só para vocês saberem um pouquinho quem é a Karina, para quem não conhece, né? Então, eu transito por entre 4 áreas. Eu sou docente, então eu dou aulas em pós-graduação, eu dou cursos, ministro cursos, que eu vou, inclusive, comentar aqui no final da aula, para fisioterapeutas, eu ministro cursos para profissionais de saúde, e eu realmente, assim, eu gosto muito dessa página da minha vida, que é a docência, porque eu acho que é onde eu aprendo mais, é quando eu ensino. Quando eu ensino é onde eu capto melhor as mensagens, é onde eu estudo mais e, obviamente, isso também me ajuda na minha prática clínica e a poder ajudar meus pacientes também. Então, eu tenho um maior respeito pela docência. A clínica, eu tenho um consultório aqui no bairro de Gianópolis, em São Paulo. Eu também faço teleconsulta para o mundo inteiro. E claro, e é por onde eu realmente quero deixar um legado de aumento de prevalência de zumbido, de remissão total de zumbido dentre as pessoas que têm o sintoma, né? Eu acho que o meu grande foco na minha prática clínica é aumentar a prevalência de remissão total de zumbido e atender sempre com muito humanismo, com muito acolhimento e
eu acho que acalentar um pouco mais esse coração da pessoa que tem zumbido, que sofre tanto. E aí, obviamente, no início, né, eu trabalhei muito com pesquisa, trabalho até hoje, então eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado aqui na USP, sempre com o tema zumbido. Eu fiz minha especialização em músculo esquelético também na USP, e até hoje eu faço publicações de artigos científicos, inclusive tem um encaminhado aí com um grupo de europeus, principalmente pessoal da Holanda, né? Eu estou escrevendo um artigo junto com eles sobre a árvore de diagnóstico do zumbido, né? O que vai ser muito interessante para as pessoas que têm a prática clínica dentro da área. Então, a pesquisa é um norte, é uma bússola muito importante para mim, porque norteia aí uma prática sempre baseada em evidência e não em achismos, né? Isso é muito importante. Obviamente, a blogueirice tem que fazer parte, né? Que para quem não tem rede social hoje não existe. E, na verdade, é muito mais que isso, né? É onde a gente cria uma autoridade digital, né? Não é mais um influencer, é uma autoridade digital, e isso influencia absolutamente na minha clínica, isso influencia também nos meus cursos, que eu tenho uma empresa de cursos aí para oferecer para os profissionais atenderem os pacientes com zumbido e, de novo, para a gente conseguir mais um caminho aí de remissão total de zumbido. Então, não é só a Karina aí que deseja tanto isso, mas eu acho que essa formação que eu ofereço para os fisioterapeutas e profissionais de saúde, isso ajuda a pulverizar as ideias, as técnicas, para que esses profissionais ajudem a aumentar a prevalência de remissão total de zumbido. Então, eu brinco dizendo que eu sou uma zumbidóloga de carteirinha, não só por essas 4 placas aí que eu transito, né? E sempre com o tema zumbido, mas também eu já tive zumbido, eu passei por um período da minha vida com zumbido bilateral, pior à esquerda, tipo apito, e eu tive a remissão total do meu zumbido há mais de 5 anos, né? Então, eu senti na pele o que é ter zumbido. E uma coisa muito curiosa é que eu tenho uma filha de 15 anos, a Melissa. Quando eu pus o nome dela, eu não imaginei o significado, porque na verdade, assim, você pensa assim, Melissa, o nome de uma planta. A planta é calminha, né? Que a pessoa toma um chazinho, que é a erva cidreira, é uma planta que ajuda a acalmar, mel, melissa, mostra uma coisa calma. Então, eu nem busquei muito saber o significado. E daí, depois de muito tempo, eu descobri que o significado do nome da minha filha é abelha. Então, assim, eu acho que eu fui capturada por esse universo do zumbido, né? Porque o significado do nome da minha filha é ser abelha. E aí, no ano passado, eu fui para Dublin, eu fui dar um curso lá na Europa, e eu aproveitei, fui passear um pouquinho na Irlanda, e eu descobri, né? Eu escolhi Dublin, não foi por acaso, porque eu amo a banda U2, é minha banda do coração, da adolescência, né? Da infância. E lá é onde o U2 surgiu, né? Então, o Bonovox, ele morava em Dublin, então eu fui na casa dele, fui na escola dele. E aí eu descubro, mesmo eu sendo viciada neles desde sempre, eu não sabia que ele tinha se inspirado, o nome dele, Bonovox, numa loja de aparelhos auditivos, que se chama Bonavox, e que, inclusive, eu passei nessa loja e tirei foto nessa loja. Então, até a minha banda de coração tem relação com o aparelho auditivo, e o Bonovox também tem zumbido, assim como vários músicos, né, cantores têm zumbido. É muito comum, porque eles trabalham muito com sons, né? Então, Bonovox, o Chris Martin do Coldplay, ele tem zumbido, inclusive ele participa de campanhas na Inglaterra, né? Para prevenção de zumbido e assim por diante. Então, só para vocês saberem quem é essa pessoinha aqui que está na frente de vocês, tá? Então, para a gente começar a falar sobre o tema, eu vou falar sobre zumbido somassensorial. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque eu observo que a maioria dos pacientes que chegam no meu consultório com síndrome tônica do tensor do tímpano não foram diagnosticados por outros profissionais.
os únicos profissionais que fazem o diagnóstico de síndrome tônica do tensor do tímpano são aqueles que eu tenho mais contato, que são os otorrinos da USP. Então, são pacientes que passam 20 anos com a síndrome tônica, como uma paciente que veio da Alemanha, que inclusive eu encontrei com ela recentemente. Ela veio da Alemanha com 20 anos de zumbido e, na verdade, ela tinha uma síndrome tônica do tensor do tímpano. Isso acontece lá fora, isso acontece aqui no Brasil. Os profissionais da área de saúde não realizam o diagnóstico da síndrome tônica do tensor do tímpano. Então, eu acho que é muito importante eu trazer esse tema. Então, o Politzer, em 1909, ele descreveu no seu livro didático o seguinte, que é uma sensação de surdez que ocorre durante o bocejo provocada pela contração simultânea do tensor do tímpano. E a síndrome tônica do tensor do tímpano, ela é conhecida, essa síndrome, como STTT. Pois bem, quem é o protagonista dessa história inteira, né? O protagonista é o músculo tensor do tímpano, que é o segundo músculo, que é, na verdade, o músculo maior, é o maior músculo da nossa orelha média, porque, na verdade, nós temos dois músculos. Nós temos o tensor do tímpano e nós temos o músculo estapédio, certo? E o tensor do tímpano, ele é maior do que o músculo estapédio. E como é que ele é, né? Então, ele parte, né? A origem dele é da asa maior do osso esfenoide, da parte petrosa do osso temporal, e ele também parte do canal, né, auditivo, aqui, da parte cartilaginosa desse canal auditivo, e daí ele vai se inserir no primeiro ossículo, em que se forma essa cadeia ossicular da orelha média, que é conhecida por esses 3 ossículos menores do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E o tensor do tímpano, ele vai se inserir aqui na cabeça do martelo. Muito bem. E aí, ele é formado por células musculares estriadas que ficam dispostas em fibras paralelas. Isso gera a esse músculo tensor do tímpano digamos assim, um apelidinho, como se ele fosse um músculo baladeiro, porque dificilmente ele entra em fadiga. Tá bom? E aí, esse músculo tensor do tímpano, que está aqui na cabeça do martelo, quando ele se contrai, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o martelo medialmente. Isso gera um tensionamento na membrana timpânica. Por quê? Porque a membrana timpânica, ela está grudada nesse primeiro ossículo, que é o martelo. Ele está grudado. E aí, quando o tensor do tímpano se contrai, que esse ossículo ele é puxado medialmente pelo tensor do tímpano, o músculo, o tensor, a membrana, né, a membrana timpânica, ela vem junto com esse ossículo, que é o martelo, e consequentemente isso gera uma sensação de ouvido tapado, que é conhecido tecnicamente pelo nome de plenitude auricular ou plenitude aural, tá? Só para vocês entenderem de cara essa sensação que às vezes algumas pessoas têm de ouvido tapado, de causa muscular, porque também podemos observar várias outras causas para ouvido tapado, para plenitude auricular. E aí, quando esse músculo tensor do tímpano, ele se contrai, ele muda a dinâmica dessa cadeia ossicular, e aí gera o quê? Esse estribo, né? Esse ossículo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ser meio que empurrado na região da janela oval, que está aqui no aparato vestibular. Isto podendo gerar algumas sensações que eu vou mostrar lá na frente, tá? Mas
uma das principais funções do tensor do tímpano nada mais é do que impedir com que o som entre de uma forma intensa na nossa orelha interna. Então, quando a gente mastiga, o som da comida sendo mastigada, daqui da articulação temporomandibular, era para ser muito mais alto. Mas o tensor do tímpano, ele está aí presente, ele é um músculo muito pequenininho, mas ele é um músculo que faz um trabalho super bacana, que um deles é impedir com que esse som seja percebido na orelha interna de uma forma muito intensa, muito forte. Senão, na hora da gente engolir, a gente ouve um barulho muito maior, sabia? Se a gente mastigando um alimento mais duro, a gente ouvir sons muito mais altos do que hoje, que o tensor do tímpano está lá tranquilo. E aí, jogando para a parte prática, por exemplo, tem alguns pacientes que falam assim: nossa, quando eu engulo, tá me incomodando demais, parece que o som aumentou muito. Quando eu mastigo, está me incomodando esse som muito alto. Na verdade, isso acontece porque o tensor do tímpano ele está se contraindo de uma forma irregular e, consequentemente, ele não está contribuindo com o fato de impedir que o som entre de uma forma tão intensa na nossa orelha interna. Então, se vocês ouvirem na prática clínica de vocês, que tem um paciente que fala, nossa, quando eu engulo parece que tá me incomodando muito mais do que antes. Quando eu mastigo, tá me incomodando muito mais do que antes. E aí, consequentemente, gerando também uma sensibilidade a sons no dia a dia, como, por exemplo, uma TV ligada, que antes não incomodava o paciente, mas hoje passa a incomodar esse paciente uma TV ligada. Isso pode ser explicado pela contração desenfreada do músculo tensor do tímpano. E uma outra característica também, que é bem interessante que a literatura nos mostra, é que ele tem uma inervação serotoninérgica. E o que isso pode nos mostrar? Isso nos mostra que uma pessoa que tem um nível de ansiedade, de estresse muito alto, pode desenvolver uma síndrome tônica do tensor do tímpano, porque esse tensor do tímpano ele vai se contrair de uma forma desregulada. Então, para pacientes que têm histórico de ansiedade, de estresse importante, é muito interessante que vocês investiguem para saber a cronologia, isto é, se no período que ele desenvolveu esses esses sintomas que eu vou citar aqui para vocês, se bate com o período que ele estava mais ansioso e estressado. Só a título de curiosidade, porque não é o protagonista da história, o músculo estapédio, ele é o menor músculo do nosso corpo, ele mede 6 milímetros, e diferente do tensor do tímpano, ele vai partir da eminência piramidal da cavidade timpânica, ele vai se inserir no estribo, tá? Nesse ossículo aqui no estribo. E diferente do tensor do tímpano, ele é inervado pelo nervo facial, tá? O tensor do tímpano ainda vou mostrar para vocês. E ele também é envolvido no reflexo acústico. O que é o reflexo acústico? O que eu falei para vocês anteriormente, que é impedir com que o som ele entre de uma forma muito forte, muito importante, muito intensa na nossa orelha interna. Aí vem esse estudo aqui que eu adoro, que veio trazer assim uma luz na nossa prática clínica, que é um estudo que mostra a integração, a união de dois músculos. É como se esses músculozinhos dessem as mãos, que é o tensor do tímpano com o tensor do véu palatino. Esses dois músculos, eles compartilham de um mesmo tendão. Isso nos trouxe algo muito importante na prática clínica da gente, na parte de terapia manual. Porque a gente ficava pensando assim, como é que a gente pode acessar
o tensor do tímpano que fica lá dentro da nossa orelha média. E aí veio essa coisa belíssima, mostrando que o tensor do véu palatino, que está aqui na região da aponeurose palatina, na região daqui do palato mole, né, que é um termo mais conhecido, quando a gente trabalha em cima desse tensor do véu palatino, a gente pode trabalhar diretamente mais em cima desse tensor do tímpano. Então, o tensor do véu palatino sendo trabalhado com terapia manual, a gente pode trabalhar mais diretamente o tensor do tímpano que está na orelha média. Então, existe uma associação neuromuscular entre os músculos mastigatórios, tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. E vocês vão entender agora por que os músculos mastigatórios também entram nesse grupo aí. Eu vou falar para vocês. E aí, vamos falar também do tensor do véu palatino, né? Já que eu já falei tanto dele aqui. Ele está aqui presente nessa região do palato mole. Ele tem uma ligação direta com o tensor do tímpano que está na orelha média. E a gente pode acessar manualmente esse músculo, então a gente precisa falar dele. Então, ele também ele sai da parte cartilaginosa da tuba auditiva, assim como o tensor do tímpano. Ele parte também da fossa escafoide do processo pterigoide e da espinha do osso esfenoide. E aí ele vai se inserindo nessa aponeurose palatina, né? Na região mais específica do âmulo do pterigoide, que eu vou mostrar para vocês, que é onde ele faz toda a inserção nesse ponto, que é onde a gente vai fazer a mobilização desse músculo. Então, só para vocês saberem, na prática do dia a dia, durante a deglutição e durante o bocejo, por exemplo, é o tensor do véu palatino que ele vai abrir a tuba auditiva. Então, quando vocês estão no avião, o avião está descendo, a gente não sente, às vezes, uma sensação de ouvido tapado? A gente não sente uma sensação quando está descendo a serra, né? Para quem mora aqui em São Paulo, como eu, a gente vai para o litoral, vou para a praia, vou para Juqueí, e aí, quando eu vou mais assim para o Guarujá, né? Aí você sente muito a sensação de ouvido tapado quando você está descendo a serra. Por que você sente isso? Porque existe uma diferença, né, dessa sensação do equilíbrio, Existe uma diferença da pressão interna da orelha média, na região da orelha média, com a pressão externa. Quando existe essa diferença, aí vem a sensação de ouvido tapado. E aí, quando a gente está no avião, o que a gente faz? A gente abre a boca, a gente masca chiclete. E o que acontece quando a gente boceja, abre a boca, deglute? A tuba auditiva ela é aberta pelo tensor do véu palatino. Então, eu gosto muito de falar um pouco de anatomia, falando também do nosso dia a dia, para vocês memorizarem mais fácil. E aí vem a ligação, lembra que eu falei para vocês que o tensor do véu palatino, ele tem uma ligação direta com o tensor do tímpano por causa desse mesmo tendão que eles compartilham? E aí eu falei para vocês que os músculos mastigatórios também entrariam nessa toada. Por quê? Porque os músculos mastigatórios, eles são inervados pelo nervo trigêmeo, que é o mesmo nervo que inerva o tensor do tímpano e o tensor do véu palatino. Por isso que se fala que esses dois músculos também seriam como se fossem músculos mastigatórios, tá? Porque eles são inervados pelo nervo trigêmeo. Então, existe essa associação neuromuscular entre esses músculos mastigatórios, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. Inclusive, existe uma relação também filogenética. O tensor do tímpano e o pterigoideu medial partindo do mesmo blastema temporal. E a mandíbula e os ossículos da orelha média partindo aí da cartilagem de Meckel. Então, tá tudo imbricado, tudo junto e misturado. E aí vem aquilo que eu falei naquele primeiro slide. Lembram que eu comentei que o tensor do tímpano,
quando ele se contrai, que ele muda a dinâmica da cadeia ossicular, isso gera o quê? O último ossículo, o estribo, ele vai bater na região do aparato vestibular aqui, na janela oval, e isso pode trazer o quê? Isso pode levar a um aumento da pressão endolinfática por causa das mudanças que ocorrem transmitidas da janela oval para esses fluidos do labirinto, porque a gente sabe que no nosso labirinto nós temos fluidos, nós temos a endolinfa, nós temos a perilinfa, e, consequentemente, isso pode levar à sensação de desequilíbrio, de tontura. Mas, diferente de outras doenças ou patologias labirínticas, são tonturas e desequilíbrios leves. Não é nada que chama uma atenção para algo muito, uma crise, por exemplo, é diferente, tá? Então, se for do tensor do tímpano muscular, da síndrome tônica do tensor do tímpano, é algo mais leve, é algo mais tranquilo, tá? Vou apresentar para vocês a aponeurose palatina. Tá aqui em 2 figuras, para vocês escolherem qual que vocês gostarem mais. Então, nós temos aqui a úvula, nós temos o levantador do véu palatino, tá? Nós temos o palato duro aqui em cima, o céu da boca, o famoso céu da boca, o palato duro. Em seguida, nós temos essa aponeurose palatina, que é onde se encontra aí o palato mole, tá? E aqui é onde se tem o âmulo do pterigode, que tá inserido lá o músculo tensor do véu palatino. Olha ele aqui, ó, o músculo tensor do véu palatino. Então, é nesse canto aqui, é na lateral desse céu da boca, né? Passando aqui o céu da boca, o palato mole, a aponeurose palatina. É nessa lateral que nós vamos trabalhar, por exemplo, fazendo mobilizações para liberar esse músculo e, consequentemente, ajudar na melhora dos sintomas da síndrome tônica do tensor do tímpano. Olha aqui outra fotinha aqui. Aqui ele parece um chifre, né? Então, a gente não tem chifre só na cabeça, a gente tem chifre também na boca. Então, assim, ó, temos aqui o chifrinho, que é o âmulo do pterigoideu, onde está inserido o tensor do véu palatino. Nesse estudo aqui que foi publicado em 2019, eles colocaram a foto desse paciente que ele estava com inflamação nessa região do âmulo. Mas eu trouxe essa foto até para vocês entenderem como é que seria com um paciente com a boca aberta e vocês indo lá nessa região do âmulo e fazendo uma mobilização nesse músculo, indo para a direita e para a esquerda com o dedo indicador, mais ou menos de 30 a 60 segundos, dependendo daquilo que o paciente aguenta, porque muitos pacientes têm ânsia, né, durante a técnica, e aí vocês podem repetir de 2 a 3 vezes essa técnica para liberar esse músculo e, consequentemente, ajudar no tensor do véu palatino, ajudando, consequentemente, o tensor do tímpano. E aqui foi publicado um estudo por uma colega minha, otorrino, do Rio Grande do Sul, juntamente com outros colegas americanos, em que eles publicaram essa técnica da aponeurose palatina. Olha aqui o dedo indicador, no canto daqui da região onde tem um âmulo, e realizando o movimento para a direita e para a esquerda, em que o paciente pode se encontrar deitado ou sentado, com a cabeça ligeiramente baixa, para poder fazer a manobra. O interessante é que, nesse caso, o efeito ele é imediato, isto é, quando o paciente ele tem realmente uma causa muscular, e pela síndrome tônica do tensor do tímpano, por exemplo, e tem sensação de plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tapado, geralmente o paciente relata uma melhora na hora. Então, ele é muito interessante para fazer diagnóstico diferencial. Sabe com o quê? Com a doença de Meniere. Porque a doença de Meniere com a síndrome tônica do tensor do tímpano são idênticas, assim, parece demais os sintomas, muito. Então, quando esse paciente melhora com essa técnica, isso nos mostra, nos dá algumas pistas em relação a se seria mais uma síndrome tônica ou se seria mais uma doença de Meniere, tá bom? Bom,
As causas da síndrome tônica do tensor do tímpano, geralmente, as mais comuns: choque acústico, a disfunção temporomandibular, o bruxismo, tá? Isso aqui é o que a literatura fala, mas eu nunca tive na minha prática clínica. Mas também a literatura fala em fortes reações emocionais. Lembra que eu comentei com vocês que o tensor do tímpano, ele tem uma inervação serotoninérgica e que pessoas com ansiedade, com estresse, pode levar a ter uma síndrome tônica do tensor do tímpano? Então, fortes reações emocionais pode levar a essa síndrome. Reações adversas ao antibiótico, isso também eu nunca tive na minha prática, e o whiplash, que é o acidente que gera aí esse movimento cervical, podendo levar também a sintomas da síndrome tônica do tensor do tímpano. Então, eu costumo falar que o tensor do tímpano, ele é um elo funcional entre disfunção temporomandibular e sintomas otológicos. Para quem não sabe, deixa eu só colocar aqui para carregar meu celular um minutinho. Pronto. O choque acústico, por exemplo, é assim: quando você está em um ambiente em que vem um som geralmente repentino, um som forte, um som mais alto, de moderado a alto, tá? Ou então, quando você tá com um fone de ouvido, você vai ligar a música e o volume do celular já está de moderado a moderadamente alto, e aí vem aquele som repentino. Isso pode ser um choque acústico, isso pode gerar sintomas como zumbido, hiperacusia, plenitude auricular, tontura, vertigem e dor dentro e fora da orelha, que é a tal da otalgia. Só que a maioria dos casos é algo passageiro, só que tem alguns casos que acabam ficando crônicos. E aí vem os sintomas que nós vamos buscar aí a atender esse paciente e a tentar minimizar, tá bom? Relembrando aqui, o tensor do tímpano é um músculo pequenininho, mas ele é um músculo que parece esses mosquitinhos pequenos, mas que atrapalha a vida da gente. Então, mas que tem uma certa importância, né? O tensor do tímpano, ele é inervado pelo nervo trigêmeo, que é o mesmo nervo inervado pelos músculos mastigatórios, e ele irá também participar de várias situações. Ele se contrai em várias situações do nosso dia a dia. Olha aqui, ó. Abrir e fechar os olhos, falar, rir, deglutir, tossir, mastigar, bocejar. Olha quanta coisa ele participa. Abertura e fechamento da boca, retração de cabeça, piscar, reflexo de sobressalto quando a gente tem um susto. Então, ele é um músculo que ele participa de muitas situações do nosso dia a dia. Então, ele é muito atuante. E aí, esse aqui é o principal slide mostrando quais são os sintomas da síndrome tônica do tensor do tímpano. Os principais que mais aparecem no consultório é o zumbido, a hiperacusia, que é essa sensibilidade a sons no dia a dia, e a plenitude auricular, que é a sensação de ouvido tapado, tá? Esses aqui são muito comuns, mas nós precisamos investigar, perguntar para o paciente também se ele tem uma sensação de que o som está entrando de forma distorcida, tá? A pessoa fala assim, nossa, parece um som meio distorcido, um som um pouco metálico, isso é possível. Otalgia, que é essa dorzinha, pontadinha, fisgadinha lá dentro do ouvido. Sensação de eco, tá? É como se fosse uma autofonia, parece que a voz reverbera na cabeça. Sensação de vibração, a pessoa relata, eu sinto uma sensação de vibração lá dentro da minha orelha. Sensação de dormência, formigamento ao redor da orelha, dores na região da TM, sensação de desequilíbrio, vertigens leves, náusea, dor de cabeça, dormência, queimação e dor na região cervical, sensação de queimação ao redor da orelha e dor na região aqui do masseter, tá? Olha, com tanta coisa que pode confundir a síndrome tônica do tensor do tímpano, inclusive
a uma disfunção temporomandibular. E muitas vezes esse paciente, ele tem esses sintomas não porque ele tem uma disfunção temporomandibular, mas porque ele teve um choque acústico. E os profissionais esquecem de perguntar sobre choque acústico, por exemplo, tá? Lógico que a síndrome tônica, como nós vimos, também é causada por um ADTM, por um bruxismo. Mas quando é por um choque acústico, e aí? Vocês têm que questionar se esse paciente vem com esses sintomas aqui listados, né? E quando a gente vai perguntando, a gente vai descobrindo mais, viu? Que nem sempre o paciente acha que aquilo é um problema, mas quando a gente pergunta, ele identifica, ele fala, às vezes eu sinto uma vibração mesmo lá dentro do meu ouvido, da minha orelha, né? Então, tudo isso tem que ser investigado, precisa ser perguntado para o paciente. Tem esse especialista que ele fala o seguinte, que quanto pior a hiperacusia, que é a sensibilidade a sons no dia a dia, ou misofonia, que é a sensibilidade a sons baixos e repetitivos, como mastigação, mais sintomas de síndrome tônica a pessoa exibe. E aquele paciente que piora dos sintomas ou eles reaparecem depois de se expor a ruídos altos, presta atenção nisso. Olha esse estudo aqui, mostrando um estudo feito com trabalhadores de call center, tá? Mostrando que, na verdade, o que mais de sintoma esses pacientes apresentavam era a queixa de dores e não de zumbido. Olha aqui, ó, 95% apresentava queixa de dor, 50% com queixa de zumbido. E aí vem todos aqueles outros sintomas que eu listei no outro slide. E aqui, esse slide aqui que chama muita atenção, né? É só para mostrar para vocês que, na verdade, após um choque acústico, né, que o paciente apresenta, ele pode apresentar aqui essa inflamação neurogênica, esse ciclo vicioso aqui, e com essa inflamação neurogênica, podendo levar a uma ativação do complexo trigêmeo cervical, podendo levar a sintomas como dores referidas, zumbido, otalgia, sintomas autonômicos e assim por diante. E também sintomas como, por exemplo, pacientes podem apresentar bloqueios aqui na região do nariz, uma membrana timpânica mais avermelhada, tá? Tudo isso devido ao reflexo trigêmino autonômico. E aqui, mostrando que na síndrome tônica do tensor do tímpano, o paciente também pode apresentar sintomas como dor de garganta, sensação de caroço, tosse, né? Uma sensação de como se tivesse uma ardência bucal, uma dificuldade de deglutição, quando o complexo trigêmino cervical ventral, ele é ativado, assim como o dorsal, e aí vem esses outros sintomas associados, porque ativam músculos especiais, ok? Como nesse caso aqui, só para vocês entenderem como o paciente pode apresentar o sintoma, ele fala assim, ó, o meu ouvido tem vibrado. Lembra que a vibração é da síndrome tônica? Às vezes sinto dores na região do ouvido, na cabeça, que vêm e vão, e a sensibilidade do ouvido está chata, isto é, uma hiperacusia. E aqui, esse paciente que eu atendi, que ele veio da França, o pai dele achou através de um artigo científico meu, e aí ele sofreu bullying na escola, tá? Com esse bullying que ele sofreu, uma criança gritou muito alto no ouvido dele e ele começou a desenvolver hiperacusia, essa sensibilidade a sons do dia a dia, zumbido à esquerda, não teve perda de audição, otalgia, que é essa dorzinha, essa fisgada apontada lá dentro, dor na região cervical, ombros e ATM, fonofobia e ansiedade. Olha que ele usava até esses abafadores no dia a dia, porque ele desenvolveu uma fonofobia absurda. Então, ele tinha, na verdade, uma síndrome tônica do tensor do tímpano por choque acústico, que ele sofreu um bullying na escola. E nesse estudo aqui de 2021, mostra que determinadas formas severas da STTT simula, né? Como se fosse uma neuralgia do trigêmeo, uma síndrome dolorosa miofascial, espasmos hemifaciais, tremores palpebrais, até mesmo uma paralisia facial, que pode simular, né? Não é o que é simular, tá bom? Esse outro paciente que eu atendi, ele tinha um zumbido à esquerda há 4 anos por uma perda auditiva, mas há 6 meses, olha o que ele começou a apresentar.
plenitude auricular, aumento do zumbido, otalgia, tonturas leves, hiperacusia, formigamento e dormência na hemiface esquerda, dor cervical e ombros maior à esquerda e congestão nasal. Tudo sintoma de STTT, porque ele começou a desenvolver hábitos parafuncionais, ele começou a roer unha, ele começou a tensionar a língua no céu da boca, morder lábio, ele desenvolveu uma DTM, ele desenvolveu também, com o passar do tempo, um bruxismo do sono, tá? E aí, consequentemente, ele começou a ter sintomas de síndrome tônica do tensor do tímpano, e o zumbido dele era um volume mais baixo, o zumbido dele acabou piorando com esse quadro, tá? Esse é outro caso aqui de uma psicóloga de 57 anos, que começou a usar fone de ouvido na época da pandemia, e aí, essa coisa de usar fones altos, começar a ter muito estímulo sonoro, ela começou a teve um quadro de choque acústico, um episódio de choque acústico, e ela desenvolveu um zumbido, tipo apito, bilateral. Do lado direito, ela desenvolveu uma plenitude auricular, vibração, DTM, ela já tinha, lógico, e uma hiperacusia, e aí ela começou a ter otalgia, tonturas leves, dor na face cervical, bruxismo e hábitos parafuncionais, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega uma audiometria de um paciente, até 20 dB, ele é considerado normal, tá? Antigamente, a gente considerava até 25. Atualmente, até 20. E uma característica interessante de se observar em quem tem síndrome tônica do tensor do tímpano, e é muito comum, é que essa audiometria, ele tem um rebaixamento aqui nos graves, ó. Ele é rebaixado aqui nos graves, ele é rebaixado aqui nos graves, isto é, comparado com esse ponto mais alto, os graves está mais baixo. Isso é uma característica de um músculo contraído e que gera aí essa leve queda nos graves, não necessariamente uma perda, apesar de que às vezes pode acontecer uma perda, como eu vi hoje com um paciente que tinha síndrome tônica do tensor do tímpano, e eu vi que ele tinha uma leve perda nos graves, mas eu tenho certeza que depois que ele for tratado, essa audiometria dele vai subir e vai ficar acima aqui de 20 para cima, tá? Só como curiosidade. Aqui, por exemplo, foi feito um estudo onde o paciente ele conseguia contrair voluntariamente o tensor do tímpano e isso gerava aí uma queda no exame chamada imitanciometria. Então, na imitanciometria que vem junto com a audiometria, geralmente o gráfico é acima de 0,5. Quando tem uma plenitude auricular, tem uma contração do músculo tensor do tímpano, ele baixa para 0,5. Então, gente, um paciente que tem plenitude auricular, sensação de ouvido tapado, ele tem que se hidratar muito bem, ele tem que fazer lavagem nasal. Terapia manual, o trabalho do fisioterapeuta é fundamental nesses casos, quando tem plenitude auricular por causas musculares, né? Exercícios são fundamentais, né? Eu tenho um curso de exercícios que eu ministrei esse ano, que eu ensino exercícios não só para plenitude, mas também para zumbido. E a sequência desses exercícios, junto com todo esse trabalho, é espetacular. Outras causas de plenitude auricular, acúmulo de cera, rolha de cera, dá essa sensação. Algo simples que dá para ser resolvido. Pressão alterada na orelha média, secreção, né? O paciente tem sinusite, isso tudo acaba indo para essa região. Barotrauma, paciente que tem um barotrauma, por exemplo, quando está em viagem, está no avião, né? Pode gerar essa sensação de ouvido tapado. E o que a gente chama de tuba patente também pode estar relacionado aí. O sintoma é plenitude auricular e pode estar relacionado com tuba patente, principalmente a pacientes que tinham uma certa aumento de peso, uma obesidade, e fizeram aí a cirurgia bariátrica, por exemplo, perda de peso mais rápida. Isso pode gerar uma tuba auditiva patente, tá? Então, diagnóstico diferencial que tem que ter surdez súbita neurosensorial de baixas frequências, né? Doença de Meniere tem que se diferenciar da síndrome tônica. DTM, quando a STTT é proveniente de choque acústico, porque muitos profissionais falam para o paciente, você tem um Meniere, você tem uma DTM, e na verdade ele não tem uma DTM, o que ele tem é uma síndrome tônica do tensor do tímpano por choque acústico. Síndrome da terceira janela,
que é quando é uma deiscência do canal semicircular superior. Então, a gente tem nossos canais semicirculares na região lá do labirinto, né, do aparato vestibular, e nessa região é como se tivesse uma falha, né, nesse canal, e essa falha se chama de síndrome da terceira janela, e isso pode gerar a sensação de plenitude auricular. Migrânia vestibular também é relatado em alguns pacientes que apresentam plenitude auricular, e uma disfunção tubária e metabólica também pode gerar a sensação de plenitude auricular. Então, a gente tem que ter muita cautela também, para não achar que todo mundo que tem plenitude tem síndrome tônica. Não é bem assim. É uma sequência de sintomas, como foi visto naquele slide lá, daquelas bolinhas que eu passei. Praticamente o tratamento é fisioterapêutico, então é muito importante o fisioterapeuta. Placas interoclusais, no caso de pacientes que têm bruxismo, DTM, medicamentoso, geralmente com relaxantes musculares ou anticonvulsivantes, terapia cognitiva comportamental para os pacientes que estão sofrendo de ansiedade, botox específico, não é botox que o dentista ou o médico dermato faz, não é isso. É um botox específico realizado pelo otorrino, em que pode ser realizado em alguns pontos específicos, como nessa região aqui do canal. Ela vai perfura lá a membrana tipânica e insere lá o botox no músculo, ou então nessa região aqui do palato, tá? Então, não é qualquer botox. Mindfulness para controle de ansiedade e cirurgia nos casos em que o paciente ele está ainda incomodado e faz uma secção parcial ou uma secção total desse tendão para que a pessoa pare de perceber o zumbido. Nem sempre o zumbido some, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu gosto muito dessa frase do William Osler, que é um médico canadense, era um médico canadense, pai da medicina moderna. Ele fala o seguinte: ouça o seu paciente, ele vai contar o diagnóstico para você. Então, basicamente, a síndrome tônica, o diagnóstico é clínico, é anamnese, é pergunta. A audiometria, ele pode ser complementar, tá? Mas é ouvir o paciente e colher a história dele. Aí começa um pouco do pupurri da nossa aula, né? Falei de síndrome tônica, agora eu vou falar desse fenômeno aqui muito interessante que se chama SBUT, que é uma sigla em inglês chamada, que quer dizer, né? Sudden Brief Unilateral Tapering Tinnitus. Então, é um zumbido que vem rápido, tipo apito, que dura segundos, assim, pi, e some. Só que não é esse pi que todo mundo sente uma vez na vida, outra na morte. Essa pessoa, esse paciente, ele vai sentir com frequência esse pi que sobe e passa, né? E pode vir com sensação de ouvido tapado, tá bom? Esse estudo aqui do Levine, ele fala que é mais comum em quem tem zumbido. Eu, particularmente, eu pego muito SBUT sem que a pessoa tenha zumbido crônico antes, tá? E aí, geralmente, ele está relacionado com ponto gatilho no pterygoideu lateral e alivia ao abrir a boca. E nesse estudo aqui, ele fala sobre o agulhamento seco nessa zona, nessa região aqui, relacionada ao pterygoideu lateral. A gente chama de zona, né? Porque é essa região, tá bom? Ele relatou casos de remissão total do zumbido, realizando agulhamento seco nessa zona do pterygoideu lateral, em casos de SBUT, que é esse tipo de zumbido, que dura segundos, 25 segundos, e pode vir com plenitude auricular. Esse estudo aqui é só para mostrar para vocês que trabalham com zumbido somatosensorial, que muitas vezes o profissional, ele valoriza muito pacientes que têm modulação do zumbido com movimentos da mandíbula, da cervical, de ombros. Esse estudo veio mostrar justamente o contrário, que quando a gente vai pensar em critério único para diagnóstico de zumbido somatosensorial, vocês têm que ter muito cuidado, porque a modulação, ele apresenta pouco valor diagnóstico quando utilizado como critério único. Então, como critério único, a gente precisa valorizar mais o quê? Quando ocorre uma alteração do zumbido, uma modulação do zumbido com quadro de dor.
Isto é, o paciente tem uma migrânia, né? E aí, esse paciente percebe que o zumbido aumentou, por exemplo, né? Ou então o zumbido que inicia junto com o quadro de dor. Então, como critério único de diagnóstico de zumbido somassensorial, valorizem mais esse critério do que a modulação. Aqui é só para vocês saberem o que é uma síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial. É aquele que imita as batidas de um coração, né? E esse paciente ele deve ser inicialmente avaliado pelo médico, porque é uma red flag, é uma bandeira vermelha, ele deve ser avaliado com exames específicos, como, por exemplo, Doppler de carótida, angiorressonância. E se tudo der super certo, tudo tranquilo, aí a gente precisa pensar aí na questão muscular. E no caso da síndrome de zumbido pulsátil somassensorial, que ele acompanha as batidas do coração. É um zumbido que acompanha as batidas do coração, certo? É sincrônico. Mas ele pode ser intermitente, pode ser 24 horas constante, mas também pode ser intermitente. Pode ser unilateral ou bilateral, tá? E ele pode ser suprimido por ativações do sistema somatosensorial, seja na região da mandíbula, seja na região cervical. Isto é, quando a gente pede para o paciente, por exemplo, rodar a cabeça, quando a gente pede para o paciente fazer movimentos mandibulares, seja de protrusão, de lateralização, e esse zumbido para, a gente precisa pensar no caso de uma síndrome do zumbido pulsátil somassensorial, quando o zumbido acompanha as batidas do coração, tá bom? A percepção do zumbido, ela pode ser lateralizada ou não com o coração e não é afetada pela compressão da jugular. Isso é, quando a gente faz testes nesses pacientes que têm zumbido pulsátil, a gente faz uma pressão aqui nesses grandes vasos na região cervical e geralmente se o paciente fala que o zumbido parou, por exemplo, a gente pensaria mais em algo vascular, tá? E quando esse paciente não relata nenhum tipo de alteração, o zumbido não para, absolutamente nada muda, aí a gente pensaria no caso do zumbido de origem muscular. E geralmente, óbvio, como eu falei, os estudos de imagem são negativos, tá? Normalmente, esses pacientes, eles respondem ao tratamento fisioterapêutico e altera o zumbido com mudanças de decúbito, como, por exemplo, se o paciente deita, ele percebe uma mudança nesse zumbido. E a literatura explica que isso pode acontecer devido a uma ativação somatosensorial para o sistema auditivo em sincronia com a cardíaca ou falha da interação do sistema nervoso central somatosensitivo auditivo em suprimir os sons somáticos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre tremor palatal, tá? Que antigamente era chamado como mioclonia do palato, o tremor palatal. Ele acontece bilateralmente, tá? E normalmente a pessoa que está do lado de quem está sentindo o tremor palatal, ele percebe, ele ouve o zumbido. Então, ele vai ouvir zumbidos tipo estalido, cliques. E aí, quando você perceber, ou se o paciente falar, olha, o meu filho, o meu marido ouve o meu zumbido, a primeira coisa que você tem que pedir é para abrir a boca, porque provavelmente existe um tremor palatal. É o mais comum para zumbido objetivo. O que é zumbido objetivo? É aquele que o avaliador consegue ouvir o zumbido da pessoa, tá? Então, imediatamente façam esse questionamento, pede para o paciente abrir a boca, porque ele pode ter o tremor palatal. Inclusive, eu recebi uma paciente de Goiânia recentemente, que ela me relatou isso, ela tinha passado por vários profissionais, ninguém pediu para ela abrir a boca, e quando ela abriu a boca, estava lá o tremor palatal presente, e aí eu indiquei para os profissionais certos da cidade dela, e para ela fazer, ela preferiu fazer Botox com a otorrino específico para esse caso. Aqui, por exemplo, só para vocês saberem como é que funciona, tremor palatal, ó, você ouve os cliques, e existe aqui, ó, esse movimento involuntário nessa região, tá? I want you to hear it. E aqui, ó, olha o sonzinho que faz. O movimento involuntário. It doesn't Tá? stop. It's a Então, a tremor gente... of
ouve esse tipo de som e aí a gente precisa encaminhar esse paciente, fazer avaliação, né, de exames de imagem, inclusive, né, e assim por diante. 15% mioclonia do tensor do tímpano e do estapédio, tá? Mioclonia da orelha média, isso é relativamente comum. São pacientes que vão vir para vocês falando que tem zumbidos rítmicos, cliques estalidos, bolhas estourando, asa de borboleta batendo, vibração, código Morse, estalar de unha, né? Isso é mais comum unilateral, tá? É mais comum sendo unilateral e tem muita associação com ansiedade, com estresse. Então, o trabalho do físio, mais um psicólogo, às vezes o otorrino entrando com medicamento, é importantíssimo, tá? Aqui, só para vocês saberem, fazendo popurrí aqui com DTM e zumbido. Geralmente, zumbido por DTM ocorre mais em mulheres jovens, a audiometria é mais comumente normal, tem uma menor gravidade, modulam muito quando fazem os movimentos na região da mandíbula, e normalmente o zumbido é unilateral, mas, na verdade, a gente fala que acompanha a DTM, né? E os tipos de sons mais comuns é chiado, apito e pulsátil. E o que mais que a gente precisa observar nesses casos aqui? É a coincidência temporal. O paciente fala, o meu zumbido iniciou após o início de uma disfunção temporomandibular. Fatores de piora coincidentes é muito importante, isto é, a minha DTM piora, eu fico com mais dor, eu fico com a mandíbula mais travada e, consequentemente, o meu zumbido piora também, tá? Lateralidade coincidente, como eu falei, né? Se for por DTM, o zumbido acompanha a DTM e piora do zumbido após comer alimentos mais rígidos, mais duros, e a pessoa, ela relata isso, né? Depois que eu como, o meu zumbido acaba aumentando. Aqui, um resumão, como eu tenho um coração deste tamanho, eu não tenho um coração peludo, né? Um resumão para vocês. O SBUT tem a ver com o músculo pterigoideu lateral, a síndrome tônica com o tensor do tímpano e o tensor do véu palatino, tremor palatal com esses músculos, o tensor do véu palatino, levantador do véu palatino, do palato faríngeo, do palato grosso. A mioclonia da orelha média, o tensor do tímpano e estapédio, e o zumbido somatosensorial, músculos da cabeça, pescoço e cintura escapular, e a plenitude auricular, com o tensor do véu palatino, o tensor do tímpano e o pterigoideu medial também. Aqui, para vocês saberem que o zumbido é muito comum vir associado com perda de audição, como eu falei na aula anterior, o que mais leva a pessoa a ter zumbido é a perda auditiva, né? Hiperacusia, fonofobia, tontura, misofonia e plenitude auricular. A hiperacusia, a pessoa vai apresentar sensibilidade a sons no dia a dia. Entre 25% a 40% dos pacientes com zumbido têm hiperacusia, então é relativamente comum. E o inverso é absurdo. Uma pessoa que inicia com uma hiperacusia, ela tem uma chance de 86% de ter zumbido lá na frente, tá? O exame que é feito é o LDL, para ver se realmente a pessoa tem essa sensibilidade, tá? Recomendo esses seus pacientes não usarem tampão de ouvido para dormir. Essas pessoas que têm muita sensibilidade no dia a dia, quer ficar usando tampão quando não precisa, né? Quer dizer, a sons muito mais baixos do que 80 dBs, não há necessidade, né? E o tratamento é o profissional realizar um aconselhamento, a terapia cognitiva comportamental, o próprio TRT, que é a técnica de terapia sonora, tá? Enriquecimento sonoro e mindfulness. A misofonia é aquela pessoa que tem aversão a sons baixos e repetitivos, gente mastigando, gente respirando, gente deglutindo. Normalmente é mais comum observar isso desde a infância, né? Criança e adolescente, mas tem pessoas que começam a perceber mais na fase adulta. Mas eu tô falando do que é mais comum, tá? E também tem histórico familiar, também é muito mais comum. Essas pessoas, elas, não é o volume do som, é enquanto esses sons existirem, não tem a ver com volume, tá? Porque, na verdade, são sons baixos e repetitivos. Então, o que acontece é que o sistema límbico e o sistema nervoso autônomo desses pacientes estão muito ativados,
tá? Então, não sei aqui se alguém tem hiperacusia, misofonia, e estejam se identificando, né? Ou conhece alguém com isso. Então, às vezes, as crianças são taxadas com frescura. E, na verdade, não. Eles não toleram ficar com uma pessoa do lado mastigando enquanto está almoçando ou jantando. O tratamento é a terapia sonora, TCC, né? Terapia cognitiva comportamental, medicamentos psiquiátricos, mindfulness e não usar protetores, que essas pessoas têm esse hábito, tá? Então, eu faço uma comparação dizendo que o zumbido é muito semelhante à dor, são queijo e goiabada, são gêmeos, né? Na fisiopatologia, muito parecido. A hiperacusia, como se fosse a hiperalgesia dentro da área da dor, e a misofonia, como se fosse uma alodínia na área da dor. Então, eu costumo fazer isso aqui e eu acho que cai muito bem a comparação. A fonofobia é quando a pessoa tem medo de se expor a sons justamente porque ela acha que vai perder a audição e que isso vai piorar o zumbido, que vai piorar o zumbido, e ela não vai para festas, ela não vai para shows, e ela acaba criando uma fonofobia. Como aconteceu com aquele pacientezinho meu que veio da França e usava aquele abafador para impedir aí qualquer som de entrar. Casos de tontura são muito comuns em pacientes com zumbido, cerca de 40%. Lembrando que muito daquilo que leva a pessoa a ter tontura também pode levar a ter zumbido, né? Como, por exemplo, síndromes metabólicas, né? Essas tensões na região cervical, dores na região cervical, isso também pode levar. Então, e tudo aqui está muito junto e misturado, né? O aparato vestibular, o órgão da audição com o órgão do equilíbrio, é tudo muito próximo. Aqui na doença de Meniere, só para vocês lembrarem que existe Meniere, que o quadro do paciente não vem com vertigem, tá? Aí engana muito a gente, que é o que a gente chama de Meniere-like. Então, o paciente, ele tem Meniere, mas ele não tem vertigem. E, geralmente, o Meniere, ele vem com quadro de zumbido, plenitude auricular, ele vem com flutuações na audiometria dele. Então, você vai pegar 2, 3 audiometrias, e quando ele faz na crise, geralmente essa audiometria, ela flutua, né? Você vê lá embaixo, depois essa audiometria sobe de novo, né? E aí não é explicado por outro diagnóstico vestibular, tá bom? Então, atualmente, o que tem de mais atual? Existe um diagnóstico, uma ajuda, né, um complemento no diagnóstico, porque a doença de Meniere tem que ser feita através de uma anamnese muito bem feita pelo médico, otoneurologista, mas como complemento de um médico que eu acompanho muito o trabalho dele, ele tem usado ressonância magnética para fazer diagnóstico de doença de Meniere, mas tem que ser com protocolo para Meniere. Aqui em São Paulo só tem 2 locais que fazem, né? Então não é qualquer tipo de ressonância magnética, tá bom? Basicamente, o tratamento é muito controle de açúcar, né? Açúcar, sódio e muita hidratação, uma hidratação mais de 3 litros de água por dia nesses pacientes, mudanças de estilo de vida é muito importante, porque são pacientes que comumente são tensos, são estressados, são ansiosos. A medicação é dada pelo médico, né, pelo otoneurologista, e o aparelho auditivo quando esse quadro de Meniere está estabilizado, tá? Então, geralmente, os episódios de vertigem pode ter duração de 20 minutos a 12 horas. Pode também acontecer náuseas, vômitos, né? E 2 ou mais episódios espontâneos de vertigem, tá? Mas sempre lembrando que pode ter um Meniere-like. Aqui, seguindo nosso pupurri, a importância da vitamina D no paciente com zumbido. Então, pacientes com zumbido com abaixo de 25 de vitamina D, é importante vocês pedirem para que esse paciente aumente o nível da vitamina D, principalmente aqueles pacientes jovens e pacientes com zumbido intermitente. Investigue a vitamina D deles, tá? Pacientes jovens e com zumbido intermitente. Pode ter relação com a vitamina D. A melatonina tem vários ensaios clínicos randomizados mostrando a importância e mostrando o quanto alivia aí no questionário ou na própria nota que a pessoa dá para o volume do zumbido, cai com o uso da melatonina no caso dos pacientes que têm questões relacionadas à insônia,
né? Então, pacientes com quadros de insônia, né, que não tem um sono muito reparador, é interessante a melatonina para o tratamento, aí quando tem associada a zumbido. Lembrando que melatonina, ela tem propriedades antioxidantes e há receptores de melatonina na orelha interna. Então, os ensaios clínicos randomizados têm orientado, né, mais ou menos a melatonina de 3 miligramas para esses pacientes. Aqui nesse estudo, mostrando aí a grande relação da DTM com o zumbido, né, falando que é a relação íntima. Em clínicas de DTM é muito comum ter zumbido, e em clínicas de zumbido é muito comum ter DTM. E esses indivíduos aí mostrando que quem tem queixas odontológicas, DTM com zumbido foi mais prevalente em pessoas com queixas odontológicas, né? E pacientes que têm uma abertura assimétrica, né? Tinha mais relação de zumbido e DTM, e obviamente, de novo, a questão da lateralidade do zumbido e da ATM. Esse estudo aqui, muito interessante, foi realizado na Europa, eles mostrando aí a importância da terapia manual para o zumbido. Então, eles pegaram 2 grupos, um grupo com terapia manual, educação e exercícios, e outro grupo só com educação e exercícios, sem terapia manual. E, obviamente, o grupo que foi tratado com terapia manual teve uma resposta muito mais importante em relação ao zumbido, do alívio do zumbido, tá? Para o tratamento. Então, valorizem a terapia manual. Eu sempre falo que a gente nunca deve esquecer, como fisioterapeutas, sobre a terapia manual. É a nossa base. E para tratar um zumbido somatosensorial, a gente precisa das nossas mãos para tratar esses pacientes. É a melhor forma de promover esse equilíbrio musculoesquelético, tá? Eu acho que outros tratamentos são bem-vindos. Terapia manual também é uma neuromodulação, né? Estou falando de aparelhos, né? Seja com estimulação do nervo vago, seja com estimulação magnética transcraniana, seja com corrente direta. A gente nunca deve esquecer o trabalho do fisioterapeuta com a terapia manual. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Nesse estudo aqui, com mais de 6.000 pacientes, eles mostraram a relação do exercício, da atividade física com o zumbido, mostrando aí que reclamaram da influência negativa de um treino intenso no zumbido. Então, o paciente que se queixa de aumento do zumbido com treinos mais intensos, orientar para que diminua a intensidade. Outra coisa que eu acho interessante nesse estudo é quando o paciente fala de zumbidos múltiplos. É mais comum a gente ouvir o paciente se queixar de zumbido único. Mas quando tem um zumbido múltiplo, isto é, mais de um tipo de zumbido, a gente precisa ficar com muita atenção, porque normalmente tem componente somatosensorial, muscular. O fisioterapeuta tem que entrar em cena. E não é tão incomum esses pacientes falarem que um dos zumbidos sumiu. Se tem 3, some 1, se tem 4, às vezes some 2, tá? E esse estudo veio mostrar isso que eu já via na prática clínica. Pacientes com mais de um tipo de zumbido, fuçar, buscar, escarafuncha esse paciente que vai achar questões musculares. Esse outro tópico aqui mostrando que, normalmente, pacientes com zumbido somatosensorial têm mais rigidez ou dor nos músculos do pescoço e tem mais cefaleia. E tem mais sintomas de DTM, tá? E lembrando aqui de um outro estudo, que a relação na região cervical mais associada à via auditiva é na região de C2, tá? Então, avaliem essa cervical alta do paciente de vocês e tratem. Aqui é só para mostrar que tanto a estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação magnética transcraniana e o TENS tem sido utilizado para tratamento do zumbido. Alguns estudos aí mostrando respostas positivas, né? Ensaios clínicos randomizados, tá? Apesar de que tem um estudioso belga, que eu assisto o podcast dele, que ele fala que a estimulação magnética transcraniana funciona mais para pacientes com zumbido associado à depressão. É o maior estudioso na área de estimulação magnética transcraniana, tá? O TENS a gente pode orientar para o paciente usar em casa, tem revisões sistemáticas super robustas, mostrando aí
que o uso da TENS tem trazido remissão total do zumbido, nem que seja por um período ou por meses até. E a corrente contínua aí está iniciando mais os estudos, precisam de mais estudos, mas a coisa está indo muito bem, tá? E mais interessante ainda é quando associa o zumbido, ele é muito bem tratado quando a gente faz um tratamento multimodal. Quando a gente associa, por exemplo, técnicas, aparelhos, né? Enfim. Então, corrente contínua com estimulação do nervo vago é muito interessante para esses pacientes com zumbido. Como, por exemplo, aqui a estimulação vagal, né, transcutânea do nervo vago, mostrando que o sistema nervoso autônomo e central, ele pode ser modificado pela estimulação transcutânea auricular vagal. Então, o fisioterapeuta hoje, com essa questão toda, né, que está vindo aí com estudos, a gente deixou de ficar só naquele zumbidinho somatosensorial, aquelas técnicas mais básicas, né, mais conservadoras, tradicionais, digamos assim, e o fisioterapeuta passou a tratar todo tipo de zumbido, né? Porque o zumbido, ele é percebido no sistema nervoso central, no córtex auditivo, e aí a gente consegue promover aí todo esse tratamento, seja de qual causa for, se a gente conseguir realizar esse tipo de técnica. E aqui, nesses estudos aqui, né, que inclusive eu aprendi isso aqui com o Alexandre Barbosa, né, inclusive essas imagenzinhas aqui foi inspirada na aula dele, apenas na aula do Alexandre Barbosa, né? E aí mostrando que o nervo vago foi escolhido aqui na região da orelha, de ser aplicado aqui mais na região da orelha, porque é a parte mais superficial do nervo vago, tá? Pra gente estimular. E é impressionante, assim, os resultados que a gente tem tido na prática clínica. Para mim, foi um divisor de águas, né? Porque aumentou realmente de uma forma mais significativa a quantidade de pacientes com remissão total de zumbido, depois que eu comecei a utilizar a estimulação do nervo vago. Os alimentos que vocês precisam ter atenção é em relação à cafeína, que não é para sair cortando o café das pessoas que têm zumbido, tem que fazer sentido. O paciente tem que se queixar que o café aumenta. E o abuso, não passar de 4 xicrinhas por dia. O álcool pode variar, tem pessoas que melhoram do zumbido com álcool. Se melhorar com álcool, isso quer dizer que o que ele precisa é de relaxamento, tá? Ele precisa dormir bem, ele precisa fazer atividade física, ele precisa relaxar, ele precisa meditar, ele precisa fazer terapia, de acordo com cada indivíduo, de acordo com cada história. Mas o foco seria relaxar para promover a liberação de GABA nesse paciente. Se esse paciente relata que a bebida alcoólica aumenta o zumbido, a gente precisa pensar nas questões metabólicas, precisa pensar como é que está a glicemia, a curva glicêmica e insulinêmica desse paciente. O açúcar, né, de novo, a questão de abusos, ou se esse paciente já tem uma disfunção metabólica prévia. Glúten, lactose, se o paciente tem sensibilidade ou intolerância, isso pode influenciar, sim, na atividade da orelha interna. E sódio também tem relação aí com a orelha interna. A acupuntura, trazendo aqui novidade, que a acupuntura, a ciência corrobora, aprova para determinados pacientes, principalmente aqueles que têm zumbido associado à ansiedade, zumbido associado a estresse, zumbido associado à depressão, e tem um dos estudos mostrando que esse ponto aqui, nessa região pré-auricular, eu coloquei nesse termo aqui para todo mundo saber, eles relataram que, nesses casos de pacientes com zumbido somatosensorial, que eles utilizaram a agulha da acupuntura aqui nessa região pré-auricular, eles tiveram mais casos de remissão total de zumbido. Então, sim, a acupuntura melhora o questionário, melhora o sofrimento, melhora o volume do zumbido. No caso do laser, tem sido muito utilizado também, eu tenho tido respostas incríveis também na prática. De novo, eu não costumo usar o laser sozinho, o laser eu costumo associar. E o laser, ele tem um laser mais interessante para usar com quem tem zumbido, localizações específicas para quem tem zumbido e parâmetros para quem tem zumbido. É só para vocês saberem, tem sido utilizado porque existe um aumento da proliferação de células do ouvido interno, o aumento do trifosfato da adenosina, produção de colágeno, melhora do fluxo sanguíneo no ouvido interno
e ativação de mitocôndrias das células ciliadas, estimulando também o mecanismo de reparo. Então, o laser aí tem sido o queridinho dos últimos tempos. Aqui, o agulhamento seco, que é utilizado já há um tempo, esse último estudo mostrando aí o agulhamento seco no masseter, levando aí a uma melhora do zumbido, mesmo após 90 dias de terem realizados. Foram 3 sessões que realizaram de agulhamento seco. Então, eu uso na minha prática e, de novo, eu costumo associar com outras técnicas, principalmente com terapia manual, que tem muitas terapias manuais específicas aí para tratar o zumbido. Aqui é o uso do mindfulness, que eu também sou apaixonada, porque a base do tratamento do zumbido para ele entrar em remissão é fazer com que esse sistema límbico ele fique bem pianinho, bem tranquilinho, e a gente vai conseguir muito pelo mindfulness, né? Então, o paciente que está com o sistema límbico na homeostase, que está equilibrado, a gente consegue uma remissão muito maior. Então, para quem gosta, para quem tem curso, para quem sabe aplicar, se esbaldem aí, utilizem mindfulness para o paciente que tem abertura para o mindfulness, lógico, né? E aqui são esses pacientes que geralmente a gente indica, né? São pacientes que estão com dificuldade de se habituar aos zumbidos, os pacientes hipervigilantes, né? Os pacientes que continuam com queixas de ansiedade, mesmo fazendo terapia, mesmo com medicamentos psiquiátricos, tá? E normalmente eu utilizo mindfulness associado com os meus tratamentos. Eu não costumo utilizar mindfulness como terapia única, tá bom? Por último aqui, só para finalizar, eu convido vocês a participar do meu curso presencial, que será o último do ano, aqui em São Paulo, em novembro, só para fisioterapeutas, com muita terapia manual. Esse ano vai ser o último curso com esse modelo, próximo ano eu vou mudar o modelo do meu curso, então aproveitem, viu? Porque são mais de 70 terapias manuais, eu ensino o protocolo básico do laser, eu ensino o meu protocolo de neuromodulação multimodal, né, em 2 ciclos, que foi um protocolo que eu criei, que tem realmente trazido muitos benefícios para esses pacientes. E curso online para todos os profissionais da área de saúde, laser terapia completíssima, com todos os protocolos e neuromodulação completa aqui. Vou trazer muitas novidades, tá? Se quem tiver interesse, entre em contato comigo. E é isso. Finalizei a aula. Atrasei um pouquinho, mas eu acho que foi importante aí essas informações. Tá ótimo. Cá, assim, sem palavras, viu? Sensacional sua aula. De verdade, de coração. De coração. Muito legal. Aprendi bastante, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante. Muito legal, muitos insights, assim, coisas que eu também, como não é a minha especialidade. Nossa, muito legal, assim, parabéns, assim. É sempre muito embasado, muito didática, assim. Sou seu fã, como eu sempre brinco, né? Eu também sou, viu? É tudo junto aqui. Muito legal. Ó, tem algumas coisinhas aqui que eu preciso te passar. Ô, Marise, eu não entendi bem, mas antes do pessoal tá falando assim, ó, Marise tá falando, aula maravilhosa, a Neide, aula sensacional. Vamos começar aqui pela Marise, ela tá falando que, ó, chega a desenvolver um bloqueio de ATM, acho que na STTT, ou trismo no caso. É isso que ela quer dizer? Se desenvolveria trismo no caso, acho que da síndrome tônica, não, né? A Neide está perguntando se todo paciente que tem problema no nervo trigêmeo, ele relata que possui zumbido? Todo Não, paciente que tem problema no trigêmeo, ele relata que possui zumbido? não Não. necessariamente. Tem pessoas que têm essa questão ligada ao nervo trigêmeo, mas não tem zumbido. Uhum. E o laser Ilib também poderia ser usado? Olha, tem sido utilizado aos poucos o ILIB, né? Alguns pacientes com melhoras, mas assim, a ciência ainda tá um pouquinho capenga, tá? Mas tem colegas que têm utilizado, que os pacientes relatam aí uma melhora, a gente não sabe ainda quanto é placebo, né? Eu sempre falo assim, se o paciente fala que melhorou 30%, 40%, eu ainda penso que é placebo.
eu acho, pelo menos isso é o que a ciência fala, né? Que pode chegar em 40%. Então, quando o paciente já começa com 50%, opa, a coisa realmente está funcionando. Concordo plenamente. A Caroline Santana aqui, Karina sempre impecável, parabéns, aula top, sensacional mesmo a aula, incrível. Ká, na sua opinião, criança pode ou não usar fone de ouvido? Então, não O que tem você problema, acha? contanto que os pais orientem. A questão é que às vezes a criança pode estar lá utilizando e ela mexe e aí o pai não tem controle quando vê o negócio está explodindo. Então, assim, o que é o certo? É usar o fone do volume da metade para baixo e não da metade para cima do volume, né? Travar aquele volume lá. E de preferência, fones tipo concha, ao invés de ser aqueles que a gente coloca aqui, que é muito mais próximo ao canal. Então, esse tipo concha, ele é mais para fora. E como ele cobre tudo, a gente não tem necessidade de aumentar tanto o fone, porque ele impede mais a entrada do som externo, né? E não ficar usando assim, horas a fio. Vamos dar um exemplo: um adulto usando pelo menos até 2 horas de uso contínuo, se precisar usar. Aí para um pouco, descansa a via auditiva para usar depois. Mas sempre o mais importante é o volume, da metade para baixo do aparelho do celular. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que não. Cá, mais uma vez, muito obrigado, viu? Imagina, Obrigado. estou sempre aqui para vocês, essa parceria incrível, linda, que a gente tem que mais mesmo que pulverizar, divulgar, né, esse trabalho aí do físio na área de zumbido, que Com é certeza. muito impressionante o que a gente tem conseguido mudar a vida desses pacientes. Então, para vocês que se interessam nessa área aí, tem curso que não falta hoje em dia, hein? É Isso isso. aí. Gente, a Karina deixou aí também o Instagram dela, né? É @Karina, Karina Bezerra, Karina com C, karinabezerra.fisio. Me seguem lá. @KarinaBezerra.fisio. Quem não conhece, acho difícil, mas quem ainda não conhece, não segue a Karina, sigam lá, tá bom? Karina, minha amiga, muito obrigado, boa noite, bom descanso, viu? Beijo, meu Fique com Deus, querido. gente. Beijo na minha Obrigado. sobrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.